Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal Invertendo Sentidos. Eu sou Marcos Amaro e hoje nós vamos aqui reagir a um vídeo. Eu não sei como é que se faz isso de forma autorizada, mostrando o vídeo exatamente, mas eu vou tentar aqui fazer alguma coisa para que fique dentro do entendimento de vocês. Eu peço que vocês fiquem até o final, porque vai ser interessante, porque para você que acredita que a Terra é plana ou que acredita que ela é globo, veja só essa pergunta que foi realizada no podcast do canal Inteligência Limitada, apresentada pelo Vilela. Eu vou colocar aqui a foto do Vilela para você saber de quem se trata, e também do canal. Tem vídeos lá interessantes, aí eu vou fazer a propaganda deles aqui também. Na oportunidade do vídeo que eu vou aqui reagir, tinham lá 5 convidados. Dentre eles, Sérgio Sacani, que ele é apresentado aqui ao lado na foto como geólogo e terra redondista. Eu acho que isso aí já foi o Vilela lá, ele brinca muito durante os podcasts dele, deve ter colocado aqui esse conceito aqui, né, para o Sérgio Sacani. E tinha também o Marcos Eberlin, e esse aqui também da foto é apresentado como cientista e evoluído. Eu acho que esse evoluído aqui também, eu acho que foi o Vilela, a equipe dele, quem fez isso. Bom, então, os outros 3, eu vou pedir licença para não comentar a respeito de vocês 3, porque vai interessar aqui o meu reagir para esses 2 camaradas tão somente. Então, eu vou me colocar aqui no meio deles, vou colocar aqui um de um lado, outro do outro, para a gente saber do que se trata. Na oportunidade do podcast, o Sérgio Sacani, ele fez a seguinte pergunta: o que vocês acham quando os terraplanistas falam que a Bíblia está cheia de passagens que provam que a Terra é plana? Aí ele fez essa pergunta para todos e fez, aqui eu vou colocar entre parênteses, o comentário que ele fez também. A Terra, se todos aqui presentes acham que a Terra é redonda, já está show de bola. Aí o Marcos Eberlin diz assim, ó, sim, claro, significando que ele também concorda que a Terra é redonda. E aí o Marcos Eberlin, ele vai responder a visão dele em relação às escrituras e como que ele entende se a Terra é plana ou se a Terra é um globo. E aí ele usa uma passagem, ele não diz a passagem qual é, mas diz o livro. No livro de Isaías diz claramente de que Deus está sentado em cima de uma terra redonda, de um globo. Essa foi a explicação que o Eberlin falou para o Sérgio Sacani, para todos ali presentes. E aí ele vai também, diz na sua resposta, que nós temos que tomar cuidado com a nossa interpretação das escrituras. Para isso ficar de forma bem clara e bem verdadeira, nós temos que ir buscar a tradução lá no aramaico, no hebraico, para a gente ter certeza daquilo que a gente está falando. Então essa foi a resposta do Marcos Eberlin para o Sérgio Sacani e todos ali presentes. Só que ele também falou uma outra coisa para todos, né, lá na oportunidade, que o pessoal que defende que a Terra é plana, eles são oportunistas que querem monetizar canais e querem trazer discórdia, querem trazer views para eles e que não tem nenhum fundamento bíblico, principalmente ele esquecendo de todos os experimentos que foram realizados pelos terraplanistas, e aí ele diz claramente que tudo passa de uma farsa. Então é uma farsa tudo isso. Bom, então eu me colocando aqui no meio dos dois, né? Vou aqui me posicionar, vou colocar no meio dos dois. Por quê? Porque eu vou me apresentar como um defensor da Terra plana. Não que eu tenha nenhuma prova aqui cabal de que a Terra seja plana, mas eu vou me colocar aqui como defensor. Por quê? Porque naquela oportunidade do podcast não tinha nenhum terraplanista ali para se defender. Então eles ficaram bastante à vontade de falar o que eles bem quisessem. Então, como nós estamos aqui na situação de inverter sentidos,
eu vou então me colocar como um terraplanista aqui e tecer alguns comentários em torno do que eles falaram. Então vamos lá para o primeiro comentário. O Sérgio Sacani, ele não acredita em Deus. Ele é um cientista, né, um geólogo que acredita na ciência puramente. Então ele não acredita que existe um criador de todas as coisas. E ele deixa isso bem claro no podcast. Eu vou deixar o link do podcast aqui embaixo para você comprovar o que eu estou dizendo. E diz ele, ó, eu não sou leitor da Bíblia, vocês quem são, então eu quero o que vocês acham a respeito dos terraplanistas. Então ele jogou a responsabilidade para os outros. Então veja só, ele não lê as escrituras. O Marcos, ele disse que lê, e ele foi lá buscar em Isaías a resposta para o Sérgio Sacani em Isaías. E o comentário do Marcos é que nós temos que buscar no aramaico e no hebraico a tradução correta. Significa que eu e você que estamos aqui, que você que está aqui me assistindo e que acredita nas escrituras, temos que tomar o devido cuidado, porque pode ser que a gente esteja interpretando a Bíblia de forma errada, ou alguém que nos apresentou a Bíblia, como João Ferreira, né, que fez uma tradução da Bíblia, possa ser que ele não tenha buscado o aramaico e o hebraico para nos dar a certeza de que nós estamos lendo a coisa certa. Mas aí o Eberlin, ele não apresentou isso para a gente. Olha, gente, deixa eu te mostrar qual a Bíblia que você poderia estar lendo que mais se aproxima do hebraico e do aramaico. A que ele leu, naturalmente, é a que mais se aproxima, porque ele usou uma passagem lá e disse, pronto, aquela passagem ali determina cabalmente de que a Terra é um globo. Isso para o Eberlin. E eu imaginava que o Marcos Eberlin fosse um cara, aparentemente parece ser um cara inteligente. Ele tem segue aí um grupo chamado Design Inteligente, se referindo que o Criador de todas as coisas, ele fez tudo com muita perfeição. E aí o Marcos deixou em aberto qual Bíblia nós temos que ler que se aproxima mais do que é correto, do que é verdadeiro. Bom, mas vamos então entender o seguinte. Veja só essa triangulação. Eu estou aqui no meio, tá aí os dois. Aí nós vamos agora usar aqui a razão e a fé. Veja só. Eu e o Marcos acreditamos nas escrituras. O Sérgio Sacani não acredita. Eu e o Marcos acreditamos que a Terra não tem mais do que 6.000 anos. Então eu e o Marcos concordamos em 2 pontos, porém nós dois somos contra o Sérgio Sacani, que não acredita nas escrituras e acredita que a Terra tem milhões de anos. Então veja só, 2 contra 1. O Sérgio e o Marcos, eles não acreditam que a Terra seja plana. Eles acreditam que a Terra é um globo. Então eles dois estão contra mim ou contra aquelas pessoas que acreditam que a Terra seja plana. Como eu estou me apresentando aqui como alguém que acredita na Terra plana, os dois são contra mim. Então veja, na primeira oportunidade, eu e o Marcos contra o Sérgio Sacani. E agora os dois contra mim. Eu e o Sérgio Sacani temos um ponto que nós não concordamos com o Marcos. Primeiro, o Sérgio Sacani não acredita que a Terra tem 6.000 anos e que também ele não acredita nas escrituras. E eu, em relação ao Marcos, eu acredito que a Terra não é um globo e ele acredita que a Terra é um globo. Então somos eu e o Sérgio contra o Marcos. Veja que nessa triangulação aqui sempre existem 2 contra 1. Correto? Então quem que está certo? Agora veja que interessante. Isso é bastante interessante. Eu peço para você que está assistindo, inclusive coloque um comentário se você entendeu o que eu vou te dizer aqui agora. Veja. O Marcos, ele tem a comprovação de que a Terra não tem mais do que 6.000 anos, tá? Ele tem a comprovação da Bíblia correta, toda decifrada lá através do hebraico e do aramaico. Ele tem convicção, tem estudos, ele tem
por vários artigos científicos de que prova cabalmente de que a Terra não tem mais do que 6 mil anos, inclusive defende a ideia de que dentro da Arca de Noé os dinossauros ali estavam. Ele tem a comprovação, inclusive falou que tem um podcast dele combatendo totalmente essa questão de terraplanismo. Porém, eu quero dizer para o Marcos que ele não consegue convencer o Sérgio a acreditar no Criador de todas as coisas e que a Terra tem não mais do que 6 mil anos. Então veja que mesmo que eu me apresentasse aqui mostrando para ele que as minhas bases bíblicas elas são aramaicas e hebraicas, mesmo eu apresentando isso, eu não vou conseguir convencer os dois, porque ele, com toda inteligência, com todos os dados que ele tem, com todo o conhecimento que ele tem, ele não consegue convencer todos ali presentes de que os dinossauros estiveram dentro da arca e que a Terra não tem mais do que 6 mil anos. A contrapartida também está em torno do Sérgio, que por todo o seu conhecimento de geologia, acompanha aí o lançamento de foguetes para o espaço, ele tem um programa lá apresentando tudo isso, também não consegue convencer o Marcos daquilo que ele acredita, que Deus não existe. Então eu quero dizer para os dois que o que vocês fizeram lá no podcast foi assim um tanto quanto desleal. Me desculpe, eu não quero ofender ninguém com isso, mas foi com bastante deslealdade. Por quê? Porque você dizer que a Terra não é plana e apresentar o seu argumento que você acredita diferente, que você acredita que a Terra é um globo, cara, a gente fica aqui no campo das ideias, no campo das teorias. E eu admito para você que eu considero a Terra um modelo globo e um modelo plano. Eu não estou querendo defender nenhum dos lados, mas se eu estivesse no lugar de vocês dois, nessa oportunidade do podcast, eu iria apresentar no mínimo uma foto real de que a Terra é um globo. Eu quero dizer isso aqui para você que está me assistindo pelo seguinte: se você entrar no site da NASA, você vai ver lá uma imagem e a NASA admite isso no seu próprio site. Você vai ver uma imagem montada de que a Terra é um globo. Aquela imagem lá não é foto. E eu fiz aqui também no meu canal, se você buscar aí, eu fiz um cálculo mostrando aqui, através de uma circunferência e o diâmetro da Terra, mostrando que é impossível alguém num foguete, alguém num avião, ou um astronauta, ou alguém lá no ISS, lá nos satélites, impossível tirar uma foto da Terra por completo. Então não existe isso. Não dá. A altura não permite você tirar uma foto dessa. E você olha na internet e vê pessoas no avião tirando foto e dizendo que a Terra ela é redonda. Impossível. Nós temos também o nosso astronauta, o Marcos Pontes, que diz que lá de cima dá para a gente ver que a Terra é redonda. Não dá para ver. Não dá. A altura que eles sobem não permite, cara, que dê para ver. Bom, faltou os dois apresentarem uma prova cabal. Tá aqui, cara, essa foto aqui ela é real. Por quê? Porque ela não existe. Outra coisa que eles poderiam apresentar, eu vou mostrar para vocês aqui a curvatura das águas no oceano. Afinal de contas, os dois têm conhecimento necessário como fazer isso, mas eles não apresentam. Eles ficam nos campos das ideias e também, conforme eu digo aqui, eu ratifico a ideia de que eles foram desleais em dizer que os terraplanistas estão se baseando em coisas erradas e que estão querendo tumultuar, ou querendo views, ou querendo monetizar canais. Cara, não é isso. A gente está aqui, eu vejo os terraplanistas buscar experimentos, tentar trazer de forma mais próxima para a gente, provar de que formato é a Terra. E os terraplanistas de hoje, cara, que você diz, é uma coisa bem recente. Não, não é recente. Não é uma coisa recente não, tá? Inclusive teve um rapaz lá participando também, dizendo que é coisa recente, que é coisa muito, muito próxima da gente. Não, não é. Nós temos aí várias imagens
de que as pessoas lá, desde dos nossos primórdios lá, já acreditavam que a Terra era plana. Então fica aqui o meu pedido para que o Marcos e o Sérgio nos apresentem uma foto real. Aí esse é o meu desafio. E um experimento de que as águas elas fazem curva. Se vocês conseguirem fazer isso, cara, nem precisa dizer que os terraplanistas estão errados. Basta vocês mostrarem que vocês estão certos. Isso é que é o inverter sentido. Você não tem que provar que eu estou errado. Você tem que provar que você está certo. Só que ficar na falácia não vai provar nada a ninguém. Por isso que eu estou dizendo. Mesmo que eu apresentasse aqui as minhas traduções em hebraico ou aramaico, não iria convencer os dois, porque o Marcos tem tudo isso e não consegue convencer o Sérgio. E quero deixar aqui um adendo, que também o Marcos, ele vai lá e diz, olha, inclusive o Augusto Nicodemos, se referindo lá, não sei se ele é pastor, se ele é reverendo, sei lá o que ele é, dizendo, olha, o Augusto Nicodemos já disse que a Terra não é plana. Cara, quem é Augusto Nicodemos? Pô? É um outro que usa de falácias, pô, não prova nada. Não prova nada o Augusto Nicodemos. E eu já falei em vídeos anteriores que não me interessa o céu que o Augusto Nicodemos está indo. Eu não tenho nenhum interesse para ir para esse céu que ele defende. Quero deixar isso bem claro aí para o Augusto Nicodemos. Não me interessa, tá? Para os três, aí tanto o Sérgio, quanto o Marcos, quanto o Augusto Nicodemos, nada contra vocês. Se quiserem vir tomar um cafezinho aqui em casa, fique à vontade, tomar uma água. Agora, as ideias de vocês, eu acho que vocês têm que trabalhar melhor e trazer experimentos que comprovem, experimentos palpáveis, cara. Não, eu fiz um cálculo, isso aqui, essa máquina aqui mostra que tal. Não, nada disso. O pessoal da Terra plana já é mais consciente, vai lá e faz um experimento mais palpável com a gente. Eu fiz aqui um experimento no meu desenho e eu posso pensar e acreditar que o ângulo, que a altura que um foguete sobe, um avião, é impossível tirar uma foto da Terra como globo. Até peguei uma bola aqui dentro das devidas proporções. À medida que eu levanto um objeto e tento tirar a foto da bola por completo, eu não consigo porque os números não batem. Aí fica aí a minha... Quem quiser assistir esse vídeo, basta buscar aqui no nosso canal. Vou deixar o link do vídeo também, do meu experimento aqui para comprovar isso, tá? Espero que fique bem entendido aí essa triangulação que eu fiz. Eu e o Marcos contra o Sérgio, eu e o Sérgio contra o Marcos e o Sérgio contra mim. Estamos todos no mesmo barco. Se eu sou imbecil, me dê a oportunidade de chamar vocês dois também de imbecis. Somos três. Até o próximo vídeo. Marcos Amaro, Invertendo Sentidos.